A rinoplastia é uma cirurgia feita na estrutura nasal para melhorar a estética ou a respiração do indivíduo. Tem também a rinomodelação, que é mais simples, normalmente sem cortes, e que pode ajudar quem não está feliz com o nariz que tem. Para bater um papo sobre esse assunto, nós convidamos a especialista Flaviane Coleta. Tudo bem, Flávia? Oi, Elaine, tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez no seu programa. Obrigada pelo convite. Bom, vamos explicar certinho que tem uma diferença de rinoplastia e rinomodelação, né? Isso. A rinoplastia é aquela cirurgia realizada em ambiente hospitalar. Quem vai fazer esse procedimento é o otorrino ou o cirurgião plástico, com o objetivo de corrigir deformidades de nascença, deformidades naturais e até mesmo deformidades traumáticas. A rinomodelação, nós vamos conseguir melhorar principalmente os aspectos estéticos. Então, nós não conseguimos resolver problemas traumáticos na rinomodelação. Nós vamos melhorar os aspectos estéticos. Ou seja, aquilo que a gente vê e não, de repente, problemas de respiração. Isso, exatamente isso. Então, a rinomodelação, ela tem, na verdade, várias técnicas que nós vamos avaliar o indivíduo, ver qual é a queixa dele e qual é a indicação que ele tem para a realização da rinomodelação. Então, nós conseguimos, por exemplo, melhorar aquele ossinho, a giba, aqui em cima, melhorar o contorno do dorso. Nós conseguimos empinar o nariz, melhorar a columela, fechar as asas nasais. E nenhum desses procedimentos é cirúrgico. Não tem corte. Não tem corte. Por isso que vem crescendo tanto. E em 2016, de acordo com a Associação Americana de Rinoplastia, a rinoplastia foi a 6ª cirurgia estética mais realizada no mundo. E de lá para cá, a rinomodelação vem crescendo muito por conta do pós-operatório. Por não ser cirúrgico, por não ter todo aquele trauma, não ficar afastado do trabalho. A rinomodelação, nós conseguimos fazer ela sem que afaste o indivíduo das suas atividades de rotina. Então, fez, já pode voltar para o trabalho no dia seguinte. Consegue voltar para o trabalho no dia seguinte. Então, o pós-operatório é muito tranquilo. Depende muito da técnica, né? Mas, em linhas gerais, é muito tranquilo. Então, nós conseguimos, por exemplo, melhorar o contorno com ácido hialurônico, nós conseguimos levantar com fios de sustentação esse nariz que aponta para baixo, porque a beleza do nariz é aquela pontinha levemente apontada para cima, né? Um nariz que não invade o cantinho interno dos olhos, então um nariz mais magrinho. Então, tudo isso nós conseguimos fazer de uma maneira simplificada dentro da rinomodelação, sem que o paciente perca suas características étnicas. Então, é aquela história, eu sempre costumo dizer para o paciente o seguinte: ele muda sem mudar. Então, é só uma ajeitadinha. Isso, ele vai melhorar, mas não vai perder as características de pessoa. Você não fez a rinomodelação, você não deixa de ser você, não perde suas características. Nós vamos conseguir modelar sem te mudar. E o nariz chama muita atenção porque está bem na frente, né? A primeira coisa que chega, né? E a gente sabe que tem muita gente que às vezes está muito descontente, né? Isso até dá uma minada na autoestima mesmo, né? É o que eu escuto diariamente. E então, quando esse indivíduo chega relatando esse problema com o nariz, geralmente já vem com um trauma, né? Um bullying na época da escola e tudo mais. Então, é importante ouvir essa queixa do paciente e entender que acontece também do problema não estar no nariz. Então, nós precisamos avaliar vários fatores, porque pode acontecer, por exemplo, Elaine, no perfil, doutora, meu nariz é muito grande, ele se projeta, mas o queixo do paciente, ele é lá atrás. Ele não tem uma malar proeminente. Então, é óbvio que quem está aparecendo mais é o nariz. Então, muitas vezes, o problema não está no nariz. Então, por isso, de uma avaliação minuciosa, uma boa conversa, porque às vezes nós precisamos trazer esse queixo para frente, volumizar essa região de malar, que simplesmente fazendo isso, o nariz deixa de ser grande. Vira um nariz normal. Vira um nariz normal, exatamente isso, porque ele está projetado, porque, na verdade, as outras estruturas ao estão a desejar. Tudo isso faz parte daquele grande trabalho de deixar tudo bonitinho. Harmonização. Esse é o objetivo. O objetivo da harmonização não é transformar o seu nariz, é fazer com que ele esteja em harmonia com o seu rosto. Então, às vezes, você olha para uma pessoa e, se você olhar só o nariz, não é um nariz bonito. Mas quando você olha o conjunto da obra, não existiria um outro nariz que casasse tão bem com a harmonia daquele rosto. Então, nós avaliamos o nariz de duas formas. De forma isolada,
que seriam as avaliações étnicas, a largura, as medidas, os ângulos e a avaliação do conjunto. Olhamos como ele está dentro do rosto da pessoa e aí, então, nós vamos ouvir a queixa desse paciente e entender se a queixa dele nós conseguimos melhorar com a rinomodelação ou se ele tem uma indicação de rinoplastia. Aí tem que ir para a mesa cirúrgica. Isso, aí ele vai para a cirurgia para corrigir as estruturas ósseas, mudar de fato as fraturas e tudo mais, que isso nós não fazemos na rinomodelação. Quando você faz a rinomodelação, por exemplo, tem um prazo de duração também ou não? Depois que faz, fica muito tempo sem precisar mexer? Depende da técnica e da indicação que foi usada naquele caso. Então, cada técnica tem um tempo, em média de 1 a 2 anos, se for com material preenchedor, como os fios de PDO e o ácido hialurônico. Mas tem também uma técnica novíssima no mercado, que se chama Slim Nose, que nós conseguimos trabalhar de forma definitiva por dentro do nariz. Então, não tem, as cicatrizes são mínimas e aí é de forma definitiva. Então, cada técnica foi criada para uma indicação muito específica. Então, a gente precisa fazer uma avaliação bem feita desse paciente para indicar qual a melhor técnica para aquele caso. Não é uma técnica só que vai resolver todas as situações. E aí, quando se faz isso, pode ter, por exemplo, de ficar com o nariz inchado por uns dias ou não? Já faz e já fica certinho? Sei lá, fica de repente tendo que respirar pela boca? O que teria aí de diferente depois que a pessoa faz um procedimento como esse? Esse é um dos principais motivos da rinomodelação estar crescendo tanto. Edema é praticamente zero. Então, o paciente não incha, tá? Então, nós vamos ter um pouquinho de edema em caso do procedimento ser definitivo, ser cirúrgico, tá? Mas os preenchedores, o paciente consegue voltar às atividades normais no dia seguinte. O que pode acontecer? Pode acontecer equimose, aquelas manchinhas roxas, até mesmo edema? Pode, mas são mínimos as chances disso acontecer. E acontece também de fazer e depois num retorno ter que mexer mais um pouquinho em algum lugar? Ou sim, sempre? Isso que é legal, né, Elaine? Então, a minha técnica, nós trabalhamos, vamos fazer a aplicação dentro do limite de segurança para cada área, para cada nariz. Nós vamos marcar o retorno 30 dias depois e avaliar como que esse nariz ficou. Né? Como que o material, depois de conformado dentro das estruturas, ele se acomodou. Então, nós podemos fazer um retoque depois de 30 dias. Eu marco 60 dias depois para a gente avaliar. Podemos ainda fazer mais algum retoque. E nós avaliamos, então, o nariz a cada 30 dias até ele se estabilizar. Então, nós conseguimos melhorar mais ou até mesmo remover o produto dentro dessas consultas de retorno. Então, tem essa possibilidade de remover também, caso de repente não tenha ficado legal. Tem isso que é a cereja no bolo, né? Então, nós conseguimos melhorar e conseguimos remover. Se você falar, não gostei, prefiro do outro jeito, perdi a identidade, sei lá, nós conseguimos reverter esse quadro também. E tem idade mínima para se fazer isso? Idade mínima, cientificamente falando, não tem. Mas nós sugerimos que seja sempre a partir dos 18, 19 anos, que é quando o indivíduo atinge a idade adulta. Então, todas as suas bases ósseas estão já formadas, estão num processo de maturação concluído. Idade máxima? Você está se incomodando com o seu nariz, é a idade certa para você fazer rinomodelação. Não tem... E tem alguma coisa assim, se a pessoa tiver, sei lá, diabetes, alguma coisa? Tem sim. Então, quais são as contraindicações? As contraindicações é paciente que é alérgico ao ácido hialurônico, paciente que tem, no caso do procedimento cirúrgico, paciente que tem tendência queloide. Então, para isso, nós fazemos uma anamnese, que é aquele questionário sobre a saúde pregressa dele. Então, lá nós vamos entender todo o histórico de saúde, doença que ele tem, sensibilidade a algum produto, alguma medicação, para daí então a gente determinar. Em modos gerais, em linhas gerais, nós conseguimos dizer que praticamente 100% dos indivíduos podem fazer a rinomodelação, desde que a rinomodelação consiga entender e resolver aquela queixa do paciente. Legal. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar no seu Instagram, que tem bastante dica lá, né? Tem bastante coisa lá, Elaine. É Doutora Flaviane O. Coleto. E lá o pessoal encontra. Também pode fazer contato com você caso queira, né? Só me chamar no direct que eu respondo vocês tranquilamente. Tá certo. Obrigada pela participação mais uma vez. Obrigada, Elaine. Um abraço.